Olá, boa noite a todos e a todas, bom dia, boa tarde para você que nos assiste no YouTube. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta segunda-feira maravilhosa para a leitura desse livro Ordens da Ajuda, Bert Hellinger. Hoje nós estamos na página 219, Ser Substitutivamente. Então, vamos aos agradecimentos, primeiramente a Milton por ter criado esse grupo, por ter convidado, feito esse convite maravilhoso da professora Isabela Oliveira. Professora Isabela, gostaríamos de agradecer aos seus pais pela sua presença entre nós, seu papai, sua mamãe. Agradecemos também ao Bert Hellinger, que nos proporciona esse momento maravilhoso, e a Sofia Hellinger, que está dando seguimento ao seu trabalho. Professora Isabela, muito boa noite. A palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo, por manter acesa a chama desse grupo, a Milton por ter aberto, aos nossos professores, especialmente o Bert Hellinger, o autor do livro que nós estamos lendo, que já estamos quase chegando no final. Muito agradecida a todos vocês que estão aqui, aqueles que vieram com vocês, as pessoas da família de vocês. E eu começo o dia de hoje, então, pelas perguntas que ficaram em aberto da semana passada. Temos 2 perguntas, então, para serem respondidas. Domingos, pode fazer a sua pergunta. Ok, obrigado. Era uma situação que estava sendo colocada que a mãe estava indicando que viam que o filho deveria constelar. Uhum. E que eu me lembro, que o que ficou para mim é que, na verdade, que nem se encaminharia a uma ideia para alguém. Primeiro eu tenho que ver em mim por que eu acho que aquela pessoa teria que constelar aquele problema. Então, ao invés de aconselhar, eu teria que partir para uma autorreflexão. Nossa, muito bonito, Domingos, isso que você está colocando. Muito bonito. Por quê? Porque esse é o ponto de partida do nosso trabalho enquanto alunos dessa... Bert Hellinger não gostava de falar escola, né? Ele nunca quis que o trabalho dele, ele nunca quis ensinar, assim, de ter uma escola, e nem tampouco que esse trabalho fosse como a escola freudiana, a escola psicanalítica, a escola da constelação. Ele nunca quis. Mas, digamos assim, como pessoas, como aprendizes, esse é o ponto de partida. É olhar para nós mesmos, né? E com um olhar sempre consciente, porque, veja bem, é tão fácil aconselhar, é tão fácil, às vezes, para você, ainda mais depois que a gente aprende toda essa filosofia, é tão fácil eu chegar e falar, olha, assim, 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 mas assim, assim, assado, quem sabe você não se constela ou seu filho se constela. Então, é exatamente, primeiro a gente olha e deve olhar para nós mesmos. Mas nada impede de você dizer, olha, existe tal abordagem, ela pode ser muito útil para você, para sua família ou para o seu filho. Entende? Então, bem assim, sutil, né? tudo depende da postura em que você coloca a coisa, mas sempre o ponto de partida é isso, olhando para mim. Agora, quando uma mãe está falando de um filho, a gente tem que sempre observar se o filho é menor, se o filho é maior de idade, porque a maioria das vezes essa preocupação ela é deslocada. Ela é deslocada. Principalmente chegam mães e pais que estão preocupados com filhos adultos. Né? Então, eu acho que o meu filho tem que constelar. O problema está fora, o problema não está dentro. O problema está no outro, não está em mim. Então, também tem que observar isso. É uma criança pequena? Então o que está acontecendo com os pais? É uma criança de um jovem, se é um adulto, ele tem que ter autonomia. É outro respeito, é uma falta de respeito, essa preocupação. É uma falta de respeito. Eu não estou respeitando a força que o outro tem para resolver os seus problemas. Por isso é muito bom a gente trabalhar enquanto constelador familiar com perguntas. Como é que você se sentiria se isso acontecesse? Como é que você acha que seu filho se sente se ele se preocupa com você? Ou quando você quer que ele faça uma constelação familiar? Não sei se eu estou conseguindo te mostrar ou responder a sua pergunta. É isso? É isso, profundamente. Eu estou aqui refletindo. Que bom, porque
Pela sua cara, eu não sabia se eu tinha respondido exatamente, porque, na verdade, o buraco é mais embaixo. Você sinalizou uma parte onde ele é mais embaixo, mas ele é mais embaixo mesmo, no sentido de que se envolve também o nosso relacionamento com os outros. E um constante prestar atenção, especialmente quando a gente é aluno ou a gente quer ser um constelador. Por quê? Ou a gente quer usar isso profissionalmente? Porque nos é exigido mais. Nos é exigido mais do autotrabalho, né, do autoconhecimento, do crescimento, e também mais, às vezes, nas relações pessoais, que não são nem as relações onde a gente vai usar isso profissionalmente. Entende? Entendi, muito obrigado. De nada. Eu que agradeço a pergunta. E qual era a outra? A outra pergunta, dá licença, boa noite a todos. Boa noite. Em sequência desse raciocínio, eu acho que já está parcialmente respondida. Mas, então, se eu não posso constelar a questão de um filho, eu posso questionar, constelar a minha relação com ele? Exato. É esse o caminho correto. Eu constelo a minha relação com ele. E é possível que, ao constelar a minha relação com ele, aí eu possa perceber para onde ele olha que eu não consigo ver, porque com certeza é um amor. Então, para onde meu filho olha com amor que eu não estou olhando? Qual é a minha parte em trazer esse olhar? Tem uma parte que é minha, tem uma parte que é do pai dele, tem uma parte que a gente não sabe exatamente de onde é, e tem uma parte que é só dele, porque eu estava até vendo, né, nesse treinamento que eu estou lançando, que eu estou organizando todas as informações, está escrito as bases da constelação familiar. Se não me engano, esse texto está no livro A Paz Começa na Alma, onde Bert Hellinger vai mostrando quais são as bases. As bases, por exemplo, é se reconectar com o pai e com a mãe, mas é também uma base da constelação familiar que temos algo de peculiar, que temos algo de individual. E eu, como mãe, eu, como pai, eu também tenho que, às vezes, suportar que esse algo de especial ou peculiar que meu filho ou minha filha podem ter é algo muito difícil. Entende? Então, assim, também tem isso, tem uma coisa de você perceber de verdade que todos os destinos são válidos. Todos os destinos são igualmente válidos. Então, chegar nessa compreensão, especialmente com os nossos filhos, que a gente sonha, que eles querem, que a gente quer sempre o melhor para eles e tal, né? Só médico, advogado e bem-sucedido, e ele pode ter uma doença incurável, ou ele pode ter que passar por um destino que é um destino difícil. Então, com que respeito eu olho para o meu filho ou para qualquer pessoa com qual eu me preocupo? Sem isso, eu não posso de verdade ajudar, como Bert Hellinger nos ensinou e nos ensina nesse livro, entende? É mais ou menos isso. É o respeito onde não haja muito apego, né? Exato. E é bem isso. Todo o trabalho, vocês podem observar que é ampliação do amor, ampliação da consciência e neutralidade. Uma neutralidade humilde, porque é uma neutralidade que percebe essa grandeza da vida que existe em tudo e em todos como são. E a gente acha que a gente faz grupo de estudo ou a gente faz treinamento é para a gente poder aprender mais assim sobre uma teoria, sobre o quê? Não, é porque exige uma prática. E é como se fosse o nosso dia a dia, a gente se reúne porque, como diz, né, os orientais têm o Dharma, que é o conhecimento, e tem a Sangha, que é o grupo. A gente se reúne porque fica mais fácil aprender em grupo, fica mais fácil aprender em conjunto, e nós não somos tão diferentes. Então, eu tenho um que tem problema com filho, tem 10 que tem problema com filho. Muito obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Professora, Ah, pegando carona, principalmente a pergunta do Domingos, nós sabemos que
perante as leis civis, a pessoa torna-se responsável civilmente ou adulto, entre aspas, né? A partir dos 18 anos ou com casamento, emancipação, devido a algumas situações. E perante as leis sistêmicas, quando é que nós podemos considerar uma pessoa adulto e até quando podemos considerá-la criança? Olha, tem uma hora que ela vira adulto e todo mundo vira adulto. Que isso daí é fatal. Qual é a hora que todo mundo vira adulto? Que acaba a juventude. Como é? Quando tem filho. Acabou. Você pode... Quem tem filho sabe muito bem que acabou a juventude. Acabou a juventude. Então, esse é o fim biológico da juventude, de uma certa maneira. Entende? Mas, o que a gente pode perceber? Existe um processo de amadurecimento psicoespiritual. Existe um processo que acontece, e esse processo ele também leva um tempo. E, basicamente, essa é a maturidade dos 21 anos. Por quê? O filho nasce da barriga da mãe, ele ama mais a mãe, é com ela que aprende o vínculo, o amor da união e a dor da separação. E ele tem que trabalhar isso com a mãe. Não é isso? Digamos assim, não vou nem colocar trabalhar, porque não é bem isso que acontece numa constelação. Mas digamos que a reconexão que a gente vai fazendo ao longo da vida. Depois a gente tem com o pai. Aí começa com os 7 anos com o pai. Os meninos vão amadurecendo, não voltam mais para a mamãe. Vocês ouviram, mulheres? Os filhos homens não voltam mais para a barra da saia de vocês. Não voltam. Eles vão para o pai, e do pai eles vão para o mundo. E aí eles acham uma nova mulher e eles falam, nossa, agora eu arrumei uma mãe só para mim. Não é nem para os meus irmãos, eu arrumei uma mulher só para mim. Ele até confunde, né? Mãe, esposa, às vezes. Aí o que acontece? Tem um filho e a mãe vai cuidar do bebê. E ele vai perder aquela mulher que ele achava que era só para ele. E ele vai levar um choque, porque além de cuidar de uma, ele tem que cuidar de duas. Ou seja, ele vai mais para o mundo ainda. Então, esse é o processo de amadurecimento de um homem. Por isso dizem que um homem quase fica doido quando tem um filho. Ou quando vai se casar, quando tem uma responsabilidade, porque é uma responsabilidade para ele. Mas a mulher é diferente. A mulher começa na mãe, a mulher vai conhecer o papai, vai, digamos assim, treinar com o pai, né? Aí, mais ou menos, quando ela já está na adolescência, ela tem que fazer esse caminhozinho de volta, porque ela vai ser uma mulher como a mamãe, que vai ter que se relacionar com os homens. E o pai dela dá a segurança, inclusive, para que ela vá para o universo masculino, quando ele leva ela para o baile de debutante. Ele diz, olha, a primeira dança é minha. A primeira é do papai. O papai é aquele primeiro homem da sua vida, é aquele que você pode confiar, é aquele que você treinou, você entendeu como é que funciona um relacionamento homem e mulher. E aí ele deixa para os outros homens, porque tem algo que ele não pode fazer. Mas ela vai para os outros homens, estando do lado da mãe. Então, idealmente, é esse caminho. E esse caminho tem uma parte muito importante para os dois, para os homens e para as mulheres, que é a famosa queda do ninho. Então, faz parte também desse processo de amadurecimento que uma pessoa, quando ela vai sair do ninho, né? Tipo assim, chegou lá em 21, pluft, se a gente fosse igual a alguns animais, a gente chutava para fora do ninho e agora fala, voa, não é? E o que vai acontecer com esse processo de amadurecimento? A pessoa vai ter que dar conta das contas. Não, porque é muito fácil dizer, não, completei 21, moro na casa do meu papai, nem estudo, nem trabalho, né? Agora estão falando aí de geração nem, e eu digo que eu já sou adulto. Não. Então, tem uma parte que é essa queda do ninho, e isso envolve muitas vezes uma queda na renda, uma queda na condição que as mulheres não têm tanta capacidade de suportar que o filho passe por as dificuldades, e os homens, sim. Então, por isso é muito importante aí a presença de um pai que diz assim, não, o menino, ele não está dando conta, vai se virar, vai lavar carro, vai fazer o que for para poder ganhar o seu dinheiro. Entende? Então, o processo de amadurecimento envolve várias questões. É isso? Ok. Obrigado. A leitura de hoje fica por conta da pessoa. Só uma coisa de novo, qual que é mesmo o nome da palavra? Só para eu procurar aqui no PDF, qual é o nome onde a gente vai estar?
Morrer substitutivamente. Morrer substitutivamente? Beleza, já encontrei. Obrigada. Posso? Sim. Obrigada. Muito obrigada, gente. Morrer substitutivamente. Participante. Trata-se de uma jovem de 19 anos que é filha de uma cliente. Essa jovem quer morrer. Heringer. Quem é a cliente que veio até você? Participante. A mãe. Heringer. Ok. Então, quem quer morrer? Participante. A filha da cliente. Heringer. Quem quer realmente morrer? Participante. A mãe. Heringer. A mãe, é claro, não precisamos ficar fazendo rodeios. Para o grupo. Quando alguém vem com um problema de outra pessoa, sempre se sabe que o problema é exatamente da pessoa que vem até nós. Para participante. Não precisamos perder tempo aqui. Participante sacudindo a cabeça. Não tenho muita certeza. Heringer. Ok, vamos ver isso. Heringer escolhe uma representante para a mãe e a posiciona. A participante quer persuadir Heringer, mas ele não quer ouvir. Heringer para a participante. Você está percebendo que não está em sintonia com ela quando faz essas observações? Se você não estiver em sintonia, não vai conseguir mesmo ajudar. A mãe olha para longe, então se ajoelha. Depois de um tempo, desliza de joelhos para frente e olha para o chão. Heringer coloca um homem à sua frente. O homem vira-se. A mãe olha longamente para ele, fica de cócoras e se levanta novamente. Heringer para a mãe. Diga a ele, se você não olha, eu olho. Mãe, se você não olha, eu olho. O homem não se move. Heringer pede ao homem que se deite de costas perante a mãe. O homem não se movimenta. Heringer para o grupo. É claro que aqui nós interferimos, como ajudante. Uma coisa assim não podemos deixar passar. Heringer vira o outro homem. Ambos, o homem e a mãe, olham para o morto. O homem se movimenta lentamente em direção ao morto. Quando a mãe também quer se aproximar, Heringer a vira. O morto se vira para o homem e olha para ele. Heringer para a mãe. Como é agora? Mãe, um pouco melhor. Heringer a afasta mais. O homem se aproxima do morto. Heringer. E agora? Mãe, mais leve. Heringer coloca a filha em frente a ela. Heringer para a mãe. Diga a ela, agora eu fico. Mãe sorrindo, agora eu fico. A mãe e a filha vão ao encontro uma da outra. Heringer para a participante. Está claro o suficiente para você? Participante. Sim. Heringer para os representantes. É o suficiente. Agradeço a vocês todos. Para o grupo. Quero explicar os passos e o que aconteceu aqui. Para a participante. Primeiro a mãe olhou para alguém e depois olhou para o chão. Ela olhou no lugar de alguém para o chão. Por isso coloquei um homem em frente a ela. Logo que ela foi até o morto, ela pôde virar-se. É tudo tão fácil quando se confia nos movimentos da alma, ok? Ela concorda com a cabeça. O ajudante como guerreiro. Heringer para o grupo. Gostaria de dizer algo geral sobre a ajuda. O ajudante é um guerreiro, tem a energia de um guerreiro. Um guerreiro espera até que a coisa fique realmente séria. Uma vez li um livro de Grodeck. Ele disse algo sobre emaranhamentos psicossomáticos sob o ponto de vista psicanalítico. É um livro muito bom. Ele observou as gralhas e as distinguiu. A gralha líder, a alfa,
é sempre bem calma. Apenas as outras é que são espalhafatosas. Assim é também com a ajuda. Os que começam a ajudar imediatamente não têm força. Portanto, o que fazemos é observar e ir a uma guerra na qual se trata do último, isto é, de vida e morte. Na terapia decisiva, na ajuda decisiva, trata-se sempre de vida e morte. Então, procuramos. Quando esse conflito será superado e ganho? Primeiro, olhando-se para a morte do cliente, sem medo. Em uma guerra existem vítimas. Alguns ficam para trás. O ajudante os inclui também em seu campo de visão. Ele sabe que alguns ficam para trás. Se formos nos ocupar com eles, perderemos a guerra. Passamos por cima disso até que o decisivo apareça, seja visto e superado. O guerreiro não é corajoso, é esperto e trabalha estrategicamente. Estratégia significa como enfraqueço o inimigo, como tiro a força dele. Talvez também a coragem. Ele enfraquece quanto mais eu espero. Então, no momento decisivo, cai a palavra significativa, a pessoa significativa é introduzida e o passo decisivo é feito. Quando se ganhou a batalha, não se vê mais o ajudante. Ele já se encontra na próxima guerra. Ele perde a festa da vitória. Ele não precisa disso. Porque quem ganhou foram as forças com as quais estava de acordo. A ordem. Gostaria de dizer algo sobre a ordem. A ordem é equilibrada. Quando algo está equilibrado de tal forma que se complementa, se sustenta mutuamente, se apoia e está direcionado a uma meta, de modo que a ordem sirva a esta meta, então temos uma boa ordem. Algumas vezes as metas e as circunstâncias mudam e então a ordem muda também. Ela precisa entrar em um novo equilíbrio. E a ajuda ocorre segundo uma ordem. Mas qual é a ordem na ajuda? O que deve estar em equilíbrio aqui, de maneira que possa servir à meta de uma forma completa? Quando um ajudante encontra um cliente, como é que os dois podem ter uma ordem para si? O que acontece se os dois começam uma relação terapêutica? O que entra, talvez, em desordem com isso em um sistema maior? Por isso, quando se ajuda, deve-se considerar o todo maior em que tanto o ajudante quanto o cliente estão inseridos. Primeiro, faz parte desse todo maior os pais do cliente, sua família, sua origem e seu destino especial, que resulta do sistema a que ele pertence. E quando trabalho com o cliente, poderei reconhecer se aquilo para o qual ele se direciona é benéfico para todo este sistema e serve a ordem neste sistema. E vou reconhecer onde está a desordem e o desequilíbrio nesse sistema. Quando reconheço, coloco isso em ordem, mas servindo por mim, por assim dizer, a partir de uma posição inferior. Na verdade, esta é a posição correta do ajudante. No sistema, todo ele tem a posição inferior. Só assim, o que faz está em ordem. Pode estar em ordem, pode fomentar a ordem para um sistema maior. Depois que isto aconteceu, ele não é mais importante para esse sistema. Então, ele se recolhe. É nisso que devemos pensar quando ajudamos. Cartas de amor. Participante. Trata-se de duas... Vamos dar uma parada, por favor, porque é muita coisa importante que tem aqui. São claro. 3 pedacinhos apenas, mas são muitas coisas importantes. Obrigada. Então, vamos agora a esse morrer substitutivamente, que é o mais simples de todos, né? Que são aquelas dinâmicas básicas, como vocês podem perceber ao longo da evolução da constelação familiar.
existiam no começo muitas frases, as chamadas frases de solução, mas hoje em dia são pouquíssimas as palavras quando elas existem, mas as dinâmicas essenciais nós já temos claro. Uma delas é a dinâmica que está aí, a dinâmica do eu por você, né? Tem tu por mim, tem eu por você, tem, o que mais eu ainda anotei uma aqui? Eu no seu lugar, né? São 3 dinâmicas primordiais. Eu no seu lugar, eu por você, tu por mim. Então, isso é o que está aí no morrer substitutivamente. Agora, o mais interessante desse exemplo, para mim, não é isso, porque isso eu espero e imagino que vocês aqui todos já sabiam do que estava acontecendo ali, mas tem uma informação muito importante, que é quando alguém vem com um problema de outra pessoa, sabemos que o problema é da pessoa que está trazendo a questão, que foi uma resposta do Bert Hellinger às 2 perguntas que foram feitas anteriormente. Dá para perceber? Quando uma pessoa vem com um problema de outra, isso significa que o problema é dela. Olha, gente, quase sempre é o contrário do que está na aparência. Então, vocês já podem quase sempre é, você pensa, então, se essa pessoa está trazendo esse problema, ela tem esse problema. É claro, porque ela observa isso fora, então, de alguma maneira, isso tem uma ressonância dentro dela. Então, para mim, eu acho que isso aí é o mais importante, né? E a outra questão, em termos de técnica, né, de procedimento, que é a importância que eu tenho que dar para o lugar onde o meu cliente olha. E nessa altura, nessa altura, nessa altura. Quanto que às vezes ele está olhando para o chão e não é um morto? Às vezes ele pode estar olhando só envergonhado, ou ele está olhando para cima e ele está olhando para a morte, ou ele está olhando para cima e ele está olhando para grandes ideias, ou ele está olhando para... Vocês estão... A gente tem algumas indicações, mas também a gente não fica preso numa teoria morta. A gente precisa olhar para onde o cliente olha e se permitir, por exemplo, colocar um representante e ver o que acontece. Depois eu acho que tem um trecho que precisa ser marcado, que é o ajudante como um guerreiro, porque isso aqui é fantástico do começo ao fim. E é por isso também que o Bert Hellinger tanto se encantou inicialmente com o Tata Cachorra, que é o Dom Juan do Castanheda, né? Quando ele fez 85 anos de idade, ele levou o Tata Cachorra para o aniversário dele na Alemanha. E ele escreveu um livro sobre o Nahual, né? A plenitude, e só tem em espanhol, plenitude, la mirada del Nahuatl, né? Nahual, digamos assim, que é o guerreiro. Por isso ele fala aqui do ajudante como um guerreiro. Por quê? Mas que tipo de guerreiro é esse? É isso que eu acho que é importante vocês entenderem. Então, ele tem a energia de um guerreiro. Então, se eu estou querendo pegar uma caça, então, o que eu faço? Eu espero até que a coisa fique realmente séria. Tá vendo aqui? Ou seja, aquilo de quando a gente vai fazer uma constelação, se eu começo logo a mexer naquela constelação e as coisas acontecerem, e eu pergunto aqui, tiro ali, eu não deixo nem que a coisa fique séria. Esperar que a coisa fique séria é aguentar ficar quieto, esperando uma constelação acontecer, se desenrolar, né? Aí, para quem também observa, eu marco aqui para vocês, vamos atrás do livro do Grodeck, que o nosso querido professor falou aqui, que traz informações importantes sobre emaranhamentos psicossomáticos do ponto de vista psicanalítico. Bert Hellinger tão raramente traz referências, mas ele traz. Em alguns momentos ele traz. Então, anotem as referências que ele traz, pelo menos vocês vão saber que tem um livro bom para ler, né? Eu também. Aí ele fala, a energia do guerreiro, observar e é uma guerra onde se trata do último. E a gente já sabe que dentro da constelação familiar se trata do último. Que é o último? A vida ou a morte. A vida de uma, de várias pessoas, de pessoas do passado da família, né? E aí ele ainda diz assim, quando a guerra é ganha. Quando a guerra é ganha. Então, ele já disse como a guerra acontece, ele mostra a importância da estratégia, de esperar, mostra também quando você olha para a morte do cliente, ou seja, quando você olha para o destino dele, sem medo, e você mostra quando você consegue ver aquilo que é essencial e você passa por trás das distrações do caminho, ele fala assim, numa guerra algo fica para trás. Você não vai resolver todos os problemas dentro de uma constelação.
Você vai atrás daquilo que é essencial. E aí ele coloca ainda, como tiro força do inimigo? Mostra mais uma vez, quanto mais eu espero, mais fica forte. E o que ele fala assim, quando a pessoa significativa é incluída. Primeira ordem. Quando a pessoa significativa é incluída, eu espero até que isso apareça. Agora, mais lindo de tudo, esse ajudante guerreiro perde a festa da vitória. Ele não fica lá ganhando os louros do que aconteceu dentro da constelação familiar. Quem ganha são as forças às quais ele estava a serviço. Ele não fica para a festa da vitória. Ele vai para outra. Mesmo porque, se ele vai para outra, ele está livre. Se ele fica para a festa da vitória, ele não está livre. Tem que carregar os louros. Muitas vezes uma pessoa chega e fala, Isabela, coisas maravilhosas sobre mim. Eu falo, eu não sei se eu acho melhor quando uma pessoa me faz um elogio ou quando ela me faz uma crítica. Por quê? Porque se ela me faz um elogio, é uma projeção igual. Então, ganhar os louros também tem o seu peso. Mas esse guerreiro, que o Bert Hellinger nos convida a ser, não fica para a festa da vitória. E depois ele fala sobre a ordem, aqui um conhecimento avançado, né, de que maneira essa ordem ela serve a uma meta, e na hora que a meta e as circunstâncias mudam, a ordem também vai mudar. Então, quem fica achando que a Hellinger ciência é uma ciência morta, não está falando da mesma coisa, ela é viva. Então, eu tenho uma situação, a meta mudou, a circunstância mudou, a ordem necessária muda também. E a ajuda só é possível de acontecer quando ela leva em conta essa meta e ela se entrega a essa meta de forma concreta. E como que a gente faz isso na prática? Quando eu encontro um cliente, eu preciso considerar que eu e esse cliente estamos inseridos num todo maior. Esse cliente não apenas é ele, mas tem ele, a família dele e o destino especial desse cliente. E para onde que o meu cliente se volta? Qual é a questão do meu cliente? Isso que ele se volta é realmente o que o sistema está precisando? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu ajudo o sistema, né? E eu sirvo a esse sistema a partir de que lugar? Ele fala de uma maneira muito incrível também, de uma posição inferior. Inferior. Ou seja, de humildade, de respeito, onde eu me coloco pequeno a serviço dessas forças maiores, né? E a serviço desta pessoa, da sua família, desse destino. E só desse lugar é que se pode estar em ordem e que se pode fomentar a ordem com esse nosso trabalho. Aí ele diz o seguinte, depois o que acontece já não é mais tão importante. Ok? Esses são os meus comentários. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não vejo nenhuma pergunta e ninguém com a mão levantada. Então, vamos em frente. Professora Isabela, depois você coloca para a gente, por favor, só o nome desse livro do Grodeck. Não, eu não tenho, não. Ele só colocou, Ah, nós não vamos tem, ficar não? atrás da pista. Ele só citou, tá. Ele citou e falou emaranhamentos psicossomáticos do ponto de vista psicanalítico. É colocar no Google. Maravilha, tá ótimo. Vamos atrás, vamos colocar lá no grupo de Telegram. Vamos atrás, com certeza. Tá eu ótimo, gostaria obrigada. de fazer uma pergunta. Sim, pode fazer, Domingos. Nessa espera do guerreiro, o que ganha força quanto mais espera, é o ponto de vista a ser tratado, ou a questão a ser tratada, ou é o guerreiro? Não, é quando a constelação começa e ao invés de você seguir o seu primeiro impulso, você espera, renuncia à compreensão. Olha lá, acho que no Ordens do Amor, aí, o segundo livro aí que a gente tem tá lá, começa assim, compreensão através da renúncia.
E a renúncia, inclusive, de fazer algo, de querer algo. E aí eu, como guerreiro, eu vou lá e eu espero que a coisa se manifeste. Não faço nada, a não sei esperar e me esvaziar e ter essa atitude de respeito a essa cliente, essa família, a esse destino, nesse lugar inferior, humilde, a serviço das forças maiores. Assim que a gente vai ligando o nosso botão de on para fazer esse trabalho. Agora é muito difícil aguentar, principalmente mulher. Entende? Então, o que ganha força é o guerreiro. É Quem o ganha ajudante. força é o guerreiro e ganham todos a força necessária. Quem ganha força também é o trabalho. O trabalho ganha força. Olha quando uma constelação é cheia de palavras, tanto que ela perde força. A força se esvai. Entendi. O guerreiro ganha força, o cliente ganha força, o trabalho ganha força, o efeito aumenta. Entende? Entendi. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Então, vamos lá, vamos seguindo. Ok. Cartas de amor. Participante. Trata-se de duas meninas que têm 8 anos de idade e moram num orfanato. Elas expressam o desejo de ir para uma família de criação, mudar de região. Helger. O que há com os pais? Participante. A menina mais velha foi dada pela mãe logo após o parto. Segundo a mãe de criação, a mãe queria matar a criança, então eles a pegaram. A mãe de criação tinha perdido sua própria criança antes, quando tinha cerca de 5 ou 6 meses. Estava novamente grávida quando a criança veio para ela e teve depois uma menina. As duas meninas cresceram com a mãe de criação e, respectivamente, com a mãe biológica. Hellinger, isso é demais para mim. Senão, vou ficar desnorteado. Tenho uma imagem clara e vou trabalhar primeiro com uma das meninas. Vou constelar 3 pessoas: a mãe biológica, a criança e a pessoa que está faltando. Participante ri. O pai. Hellinger, você esqueceu-se dele também. Qual é a mudança de região que a criança procura? Participante. Ela quer ir morar num sítio. Hellinger ri. Participante. Para o pai? Não sei se isso agora. Hellinger. Continua rindo. É assim com os terapeutas maternais. O que está mais próximo foge de sua visão. Participante. O pai de uma das meninas, Hellinger. Vamos constelar isso. Hellinger coloca o pai e a mãe um em frente ao outro. Ele coloca a filha à mesma distância dos pais. A filha olha primeiro para a mãe e depois para o pai. A mãe vira-se e olha para o chão. Hellinger deixa uma mulher deitar-se em frente a ela. A filha dá um passo para o lado e vira-se para o seu pai. Ele vai em sua direção. Ambos se abraçam intimamente. A mãe aproxima-se da mulher morta. Esta rola no chão e afasta-se da mãe, que quer aproximar-se. Hellinger para o participante. Esta é a criança assassinada. Não precisamos continuar mais. Para os representantes. Agradeço a todos vocês. Já chegamos ao final. Para o participante. Está claro para você? Participante, não. Os dois se olham por um longo tempo. Hellinger. Portanto, seu amor por esta menina é bem incompleto. E como ele fica completo? Se você olhar para ela e nela respeitar e amar o pai dela. Faça isso. Feche os olhos. Sinta a força que você adquire com isso. E sinta o amor da menina por você. Faça isso apenas internamente. Então você estará em ordem e terá força a partir daí. O participante concorda com a cabeça. Hellinger. Agora vou fazer ainda um exercício com você. Feche novamente os olhos. Imagine que você encontre o pai. Mas você não faz nada a não ser escrever toda semana uma carta a ele e simplesmente conte sobre isso para a menina. Toda semana uma carta. O que muda em você?
na menina e no pai? Simplesmente porque você escreve essas cartas? O participante abre os olhos e olha para Hellinger. Hellinger, a menina vai pular no seu pescoço, morrendo de amor por você. Os dois riem alto. Hellinger, agora está claro para você? Participante, sim, está bom. Hellinger, vamos deixar assim, apenas com uma dessas meninas. Acho que você percebeu algo essencial e nós aprendemos algo essencial. Eu também imaginei isso vivamente e fiquei feliz com isso, ok? Participante, sim. Hellinger para o grupo. Se formos seguir rigidamente a ordem que imaginamos e exigirmos que o pai assuma a responsabilidade, no que isso ajudaria? Para o participante, é melhor entrar suavemente em sua alma, fazer um pouco de cócegas nela e algo se desenvolverá lentamente em amor. Este não é absolutamente um trabalho difícil e ele causa prazer. Você será criativo em tudo aquilo que escrever a ele. Não é necessário ser uma longa carta, mas sempre algo. Como já estou vendo, você será irresistível. Ambos riem. A retirada. Participante. A cliente é divorciada e tem 3 filhos. O mais velho tem problemas com drogas, a do meio se fere e tem grandes problemas na escola, e a mais nova adora tudo que é militar. O pai da cliente tinha uma posição de liderança no distrito de Posen, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Hellinger, vamos nos centrar da maneira que fizemos antes. Feche os olhos. Vou conduzi-lo nesta meditação. A primeira coisa é que você curve-se perante o pai dela e suas vítimas. Foram talvez 1 milhão de vítimas. E perante o seu líder e o destino poderoso atrás de todos. O destino é o véu que está na frente de algo grande que está atrás, oculto, e revela simultaneamente o divino, para além do bom e do mal. O pai pega agora seus filhos pela mão. A mãe está à direita e as crianças estão no meio. Todos se seguram pelas mãos e curvam-se perante esse destino. Deitam-se de bruços no chão, estendem os braços para a frente e choram. Você se recolhe. Você os deixa lá, seja lá o que for que aconteça com eles. Depois de um certo tempo, Hellinger coloca a sua mão sobre a mão do participante. Ele abre os olhos e olha para Hellinger. Os dois concordam com a cabeça. Hellinger, isso é a única coisa adequada. Continuo? A concordância. Participante. Trata-se de um homem de 23 anos de idade que nasceu com uma deficiência. Ele tem paralisia, costas abertas e também uma paralisação de bexiga. Tem surtos psicóticos e está no momento em uma clínica. De tempos em tempos, fica agressivo. Hellinger, quem veio até você? Participante, a mãe. Hellinger, após refletir por uns instantes. O que esse jovem quer de coração? Participante, eu acho que ele quer ir para a sua mãe. Hellinger, ele quer morrer. A participante concorda com a cabeça comovida. Hellinger, é isso que ele quer. E devemos permitir. Está claro para você? Participante, está claro para mim. Hellinger, a questão é, como você vai lidar com a mãe? Ela é a sua cliente. O que você deve fazer quando ela vier para você? Nós podemos falar sobre isso agora. Participante, posso dizer algo mais? Tenho um determinado papel. Sou a representante da instituição de tutela e ela veio para mim porque ocupo essa função. Hellinger, bom, acho que isso não faz diferença. Aqui se trata de algo de ser humano para ser humano, não de papel para papel.
Nós dois vamos fazer agora algo juntos. Você é a mãe e eu sou você, ok? Você me diz algo agora. Participante, não consigo mais cuidar dele. Por favor, faça isso. Meditação. Eu estou aqui. Hellinger, feche os olhos. Agora olhe a criança depois de seu nascimento, depois para o pai da criança e diga a ele: é nosso filho. Participante, é nosso filho. Hellinger, então, olhem juntos para a criança e digam-lhe, você é nosso filho. Participante, você é nosso filho. Hellinger, nós tomamos você como nosso filho. Participante, nós tomamos você como nosso filho. Hellinger, e nós tomamos conta de você como nosso filho. Participante, e nós tomamos conta de você como nosso filho. Hellinger, até quando nos for permitido. Participante, até quando nos for permitido. A participante está muito comovida. Hellinger, e agora olhe para o destino atrás desta criança, o destino dela, e olhe para o seu próprio destino. Ela está ao lado do destino da criança. Curve-se perante eles. Ele está ao lado do destino da criança. Curve-se perante eles. Ela curva-se bem profundamente. Hellinger, e agora coloque essa criança nos braços do destino dela. Você fica perante o destino que está com a criança em seu colo e diz: eu estou aqui. Participante, eu estou aqui. Hellinger, e eu fico aqui. Participante, e eu fico aqui. Hellinger, depois de um certo tempo, quando ela abre os olhos, eu também fico aqui. A participante está muito comovida. Participante, é bom assim. Hellinger, ok, bom. Perspectiva. Hellinger para o grupo. O que vivenciamos aqui mostra o quanto este trabalho se desenvolveu. A grandeza que se mostra aqui é que o essencial começa onde a diferenciação entre o bom e o mal cessa e onde o destino atua. Tudo, no fundo, é bem fácil com essa postura, porque o maior toma de repente as rédeas em suas mãos. Quão mínima é toda a teoria, todo esse querer ter razão sobre aquilo que é certo e errado. Quão pequeno! Isso é como quando as crianças querem construir o mundo numa caixa de areia. O mundo continua no seu ritmo, deixando de lado a caixa de areia. Vou contar ainda uma pequena história que resume esse desenvolvimento. É uma antiga história minha. Se entrarmos nesse movimento, permanecemos no fluxo. O caminho. Um filho procurou o velho pai e pediu: pai, abençoa-me antes de partir. O pai falou: que a minha bênção seja acompanhar-te por um trecho no início do caminho do saber. Na manhã seguinte, saíram ao ar livre e, partindo da estreiteza de seu vale, subiram uma montanha para um curso de treinamento. Quando chegaram ao cume, a tarde caía, mas a paisagem, em todas as direções, até a linha do horizonte, estava banhada de luz. O sol se pôs, e com ele o seu radioso brilho. Caiu a noite, mas quando escureceu, luziram-se as estrelas. Que coisa mais linda, meu Deus. Sim, é muito lindo esse poema. Bert Hellinger tem várias histórias maravilhosas. Nós sabemos que esse é um uso que ele soube fazer com mestria, que ele também aprendeu muito com o Milton Erickson e o hipnoterapeuta. Vamos então ver o que ele nos traz nesses últimos exemplos desse livro. Cartas de amor. Bom, as meninas, né, foram criadas... Vocês primeiro viram ali, esse é um exemplo sobre a adoção,
sobre a bagunça que é uma adoção que não é feita com motivos, entre aspas, vamos colocar entre aspas, legítimos, né, porque a maioria deles não são. Como a mãe havia perdido uma criança, ela usa um argumento de que a mãe da menina que ela adotou queria matar a criança. E aí o que acontece? Essa criança tem uma mãe de criação que buscou uma menina por um motivo, entre aspas, próprio, não era um motivo de ajudar essa criança e ajudar a mãe da criança, em primeiro lugar era o vazio que ela sentia da perda de uma criança. E essa menina ela ainda é criada com essa ideia de que a mãe biológica não gostou dela porque a mãe queria matar ela, falando ou não falando abertamente na frente da criança. Depois, uma coisa importante que ele nos traz de exemplo é quando ele fala assim, chega, se você for me falar mais, eu vou ficar desnorteado. Então, nós como consteladores temos que saber quando que mais informação é menos. Quando ela desnorteia, porque quando você tem, muitas vezes, uma família que tem um problema grave, são muitas questões que tem dentro daquela família, mas como você determina qual é o essencial? A menina quer ir embora. Ela quer ir para onde? Bert Hellinger foi para o básico. Ela quer o pai. E além do pai, obviamente, havia ali uma criança assassinada. E o grande, como é que eu posso dizer? O grande ensinamento para o ajudante, o terapeuta que ele estava atendendo, é o quê? Foi mostrar para ela que esse amor que ela sentia pela menina era um amor estreito, que o amor dela só se completava quando ela incluísse o pai. E o trabalho dela só podia ser executado quando ela fosse essa mensageira entre a menina e o pai. Daí esse nome maravilhoso, esse exemplo é lindo. Cartas de amor. Então, Bert Hellinger trabalha primeiro com a imagem interior, né? Que eu falei para vocês que é a maneira que eu mais gosto de trabalhar individualmente com o cliente. Leva aquela terapeuta para ela poder visualizar o pai. Depois ele leva ela a escrever uma carta para o pai. E não só isso, ela vai fazer esse exercício todas as semanas, ou seja, ele trabalha com a terapeuta, porque obviamente quando ela tem que incluir o pai da menina, ela também vai estar incluindo o próprio pai, vai estar incluindo os homens da vida dela, e vai mandar uma mensagem, uma carta para o pai e vai levar para a menina. Então, ela ficou no lugar dela de uma pessoa que ajuda o essencial, que é a filha, se reconectar com o pai, né? E aí, ao mesmo tempo, ele está trabalhando junto com essa ajudante, com essa terapeuta, e ele traz uma informação muito importante. O que acontece se nós seguirmos a ordem que nós imaginamos? Esse trabalho a gente aprende para desaprender. A gente desaprende para poder aprender. E olha que coisa mais fantástica. Eu acho assim, esse exemplo para mim é um dos mais lindos. Ele fala assim, é melhor entrar em sua alma e fazer cócegas nela, de que algo lentamente se desenvolverá em amor. Que esse trabalho não precisa ser necessariamente pesado. Ele não precisa ser necessariamente sofrido. Ou seja, eu posso trazer uma informação lúdica, fazer cócegas na alma dessa menina, ou seja, eu levo uma mensagenzinha do papai dela para ela. E assim é como se eu estivesse trazendo alguma coisa daquele pai e aquela nova imagem ela vai crescendo. Então, eu acho esse exemplo, assim, belíssimo disso. Depois, a importância, né, ali desse outro exemplo de se curvar diante das vítimas e, ao mesmo tempo, ter uma separação. Então, eu ao mesmo tempo, quando eu entro em contato com destinos difíceis, com coisas muito difíceis, eu me curvo diante disso, mas eu também preciso me retirar. Eu não estou ali, eu não estou naquele lugar. Não tem isso de eu vou embora para casa e levo um peso da constelação. Se você faz esse trabalho como ele é para ser, ele é pequeno. Ele é humilde, ele se retira. Antes da festa, a gente viu. Né? Depois da concordância. Aí, vejam bem, você tem uma pessoa com paralisia, com surto psicótico, com crises de tempos em tempos de agressiva. E o que acontece? Quem chega até o terapeuta? A mãe que não aguenta mais lidar com aquele filho. A terapeuta, em primeiro lugar, precisa olhar para a morte dessa pessoa que quer morrer. É óbvio. Se você está preso num destino tão difícil dentro da família, se você, por amor, se colocou numa situação onde você fica agressivo, onde você tem surtos psicóticos, ou seja, tem uma parte sua que também
pode querer morrer, e foi o que o Bert Hellinger levou essa terapeuta a ver isso. E olha só, que é muito polêmico isso, ele disse assim, e devemos permitir, porque quem somos nós para permitir ou não que alguém morra? Dá para perceber que isso é muito diferente de uma psicoterapia ou de uma medicina tradicional. Que médico vai deixar um homem que está entrando dentro da UTI morrer? Então, a nós como é que se diz assim, a gente precisa de ter uma concordância com essa morte, uma concordância com esse destino. Isso não significa que a gente tem bola de cristal e que a gente sabe que aquela pessoa vai morrer. Não é isso. Não é isso. É uma instância psicológica, psíquica, anímica, onde eu vou entrar em contato com aquele destino daquela pessoa, que até isso cabe dentro da minha alma, cabe dentro do meu olhar, eu concordo, inclusive, com isso. Mas aí a questão, ele mostra muito bem, né, que ele entra dentro da constelação, ele coloca a terapeuta no lugar da mãe da menina e ele se coloca no lugar da terapeuta e eles vão fazer um movimento, não é isso? Ele mostrou aí um trabalho que ele entrou dentro da constelação. E aí a terapeuta diz, né, para o Bert Hellinger, que estava no lugar, a terapeuta no lugar da mãe, diz para Bert Hellinger, que estava no lugar da terapeuta, eu não consigo lidar mais com meu filho. Então, qualquer mãe que diga isso, eu não consigo mais lidar com meu filho, a pergunta é sempre a mesma, cadê o pai? Não é só você. E é isso que vai acontecer com qualquer mãe de um jovem adolescente, homem, que vai começar a dar trabalho. Por quê? Porque o menino não foi lá naquele processo de amadurecimento psíquico, ele não quer pai. A partir de 11, ele dá o grito de pai. E ele vai ficar rebelde com você e você não vai dar conta de lidar. E cadê o pai? Então, essa é a situação. E ele mostra exatamente isso, né? E o Bert vai fazer o quê? Vai conduzir essa mulher nessa meditação, né? Você é o nosso filho, o pai e da mãe. Nós tomamos conta de você como nosso filho. E aí ele vai repetindo 1, 2, 3, 4 vezes a palavra. Nosso filho, nosso filho, nosso filho, nosso filho. Ou seja, construindo fortalecendo uma âncora, fortalecendo uma compreensão, uma ideia, aprofundando a ideia e dizendo a mesma coisa. Entendeu? E a outra coisa, né, muito importante, que isso aí é fundamental, especialmente quando a gente trabalha com casos muito graves. Cada terapeuta, cada constelador, cada pessoa tem um tipo. Mas eu, por exemplo, especialmente, vem muita gente que quer se suicidar. Então, assim, não foi uma nem duas, foram várias. Alguma coisa faz com que essas pessoas me procurem por ajuda. E é muito difícil você se curvar a um destino duro como esse. E às vezes você pode ver que aparece uma luz no fim do túnel. Pode aparecer. Mas sem esse se curvar diante do destino dessa pessoa, disso que ela busca, não é possível, né? Agora, é possível, o que ele mostrou ali, a pessoa que é o terapeuta, o ajudante, o constelador, vai dizer para o destino, eu fico aqui, eu estou aqui, eu fico aqui. Ou seja, se eu, como ajudante, não quero ficar aqui, como eu ajudo alguém a ficar aqui? E a pessoa abre os olhos da meditação e Bert Hellinger de novo reforça a mesma coisa. Ele olha para ela e diz, e eu estou aqui. E esse estar aqui é estar na vida. Não é só estar aqui nesse lugar, é estar na vida. Não é só, entender? É muito maior. E aí depois ele mostra, né, sobre a importância, e aí eu acho que isso aqui também é texto para a gente marcar esse último texto, que é a perspectiva, né, que Bert Hellinger fala sobre o desenvolvimento desse trabalho. E o essencial, aí tem que ser marcado aí, o essencial começa onde a diferenciação entre o bom e o mal cessa, e onde o destino atua. Ou seja, você não atua. Quem atua é o destino. O seu trabalho é ir além dessa compreensão do bom e do mal. Esse é o seu trabalho. Né? E ele ainda mostra assim, quão mínima é toda a teoria, todo esse querer ter razão sobre aquilo que é certo e errado, quão pequeno.
Aí ele fala, isso é quando as crianças querem construir um mundo numa caixa de areia. Então, você vai ser essa ajudante que vai querer construir um mundo numa caixa de areia e dizer assim, não, aqui todos, the end, final feliz. Ou então, se você é um advogado, se você é uma pessoa do meio jurídico, você quer resolver todos os problemas daquele seu cliente. Como se você fosse a fonte da solução. Nós não somos a fonte da solução. Nós podemos estar a serviço da força de solução, mas desde que a gente se coloque dessa maneira que ele nos ensinou ao longo de todo esse livro. E ele traz, por fim, esse texto que eu acho maravilhoso. E, na verdade, se vocês prestarem atenção, para quem acompanhou a leitura desse livro, é ele, Bert Hellinger. É ele que nos está conduzindo como esse pai que conduz um filho e diz assim, levou-nos até o final desse livro, fez o que ele podia por nós, já se foi, e as estrelas brilharam. E é muito incrível que a gente esteja terminando, porque essa noite eu, inclusive, sonhei com ele. Eu sonhei que ele me pegava uma caneta tinteira e anotava todos os nomes dos livros dele em inglês. E eu falava, vou ter que procurar em português e em alemão. E eram 124, não eram 110. 124 livros. E é isso que ele fez. Ele nos conduziu nessa jornada, levou a gente até ali. E agora a pergunta que fica para os alunos. Aprenderam? Estão vendo as estrelas brilhar, mesmo quando eu não estou aqui? Alguma pergunta, algum comentário? É tão profundo que a gente fica mergulhado nas reflexões, né, professora? Amém. É muito profundo. A gente muito lindo. estuda na segunda para durar uma semana o estado de plena atenção, né? Mindfulness, que está aí na moda, né? Mas esse autoconhecimento que a gente faz por meio dessa verdade, como ele se referiu, né? Inclusive, ele tem um livro que se chama Truth in Motion, Verdade em Movimento. Não tem tradução ainda. Que eu saiba, não. A gente tem agora os apêndices, né? A gente não tem aqui os apêndices para terminar o nosso livro. E acho que a gente poderia... não sei, vocês querem ler? Aproveitar esses 10 minutos que faltam, deixar para a aula que vem? O que vocês querem? Porque tenho medo da gente também não conseguir ler tudo. Será que a gente consegue? Vamos até o final e terminamos na hora que terminar? A gente lê o resto? Geraldo, você tem a última palavra. Vamos até o final, né, professor? Então, vamos lá. Ok. Apêndice, as constelações familiares como filosofia aplicada. Palestra proferida no Congresso Regional em Garmisch-Partenkirchen, fevereiro de 2004. As constelações familiares como psicoterapia. Gostaria de dizer como as constelações familiares se desenvolveram e como continuam a se desenvolver, segundo a minha experiência. No início, as constelações familiares eram, no fundo, uma forma de psicoterapia. Portanto, nós as oferecíamos no contexto da psicoterapia e para pessoas que procuravam psicoterapia. Frequentemente eram pessoas que estavam doentes de corpo e alma. As constelações familiares as ajudaram. A postura que tínhamos era a do treinamento psicoterápico, na qual tínhamos sido treinados e para a qual estávamos direcionados. No início, isso marcou muitas constelações familiares. Qual era a postura? Era a ideia de que aqui está um cliente, um necessitado, e ali um terapeuta que foi treinado em determinados métodos e agora conhece as constelações familiares e as utiliza no sentido da psicoterapia. E, na verdade, não era terapia individual, porque aqueles que se utilizavam das constelações já tinham ultrapassado esse momento. As constelações familiares se desenvolveram no contexto da terapia familiar. Como terapeutas, fizemos algo seguindo aquilo para o qual tínhamos sido treinados. E estávamos treinados a fazer algo.
Constelávamos as famílias desta forma também. Nós deixávamos que os clientes escolhessem representantes e deixávamos que eles os constelassem. Então, interferíamos segundo as nossas ideias e também o que tínhamos aprendido sobre as ordens de relacionamentos e procurávamos uma solução. Primeiro olhávamos para o problema e então procurávamos a solução. Isso trouxe muita bênção. Ir com a alma. Então, ficou óbvio que os representantes são muito mais importantes do que imaginamos no início. Revelou-se que eles estavam em contato direto com um campo maior e trouxeram algo à luz, simplesmente porque se deixaram levar pelos movimentos que os impulsionavam, por aquilo que ia além daquilo que no início descobrimos sobre as ordens do amor. De repente, fomos confrontados com situações totalmente diferentes e com outros movimentos. Portanto, deixamos-nos conduzir cada vez mais por esses movimentos que contradisseram muitas vezes as nossas ideias. Então, alguns tentaram interrompê-los e, ao invés de esperar por aquilo que se mostrava, interferiam. Foi necessário um certo tempo até que vi, agora falo de mim, que se eu suporto que é necessário esperar e se me exponho ao que se mostra, chegamos a uma profundidade que vai muito além da psicoterapia. Aqui somos levados de repente a entrar em contato com poderes fatais perante os quais falhamos. De repente vemos, por exemplo, que alguém se sente atraído inexoravelmente para a morte, ou alguém sente que precisa morrer. Com quais métodos que aprendemos na psicoterapia podemos então fazer algo aqui? Podemos realmente fazer algo? Ou aqui a ajuda chega a um limite onde soltar se torna importante? E onde a ajuda real começa quando deixamos de agir? Uma outra força assumiu aqui a liderança. Eu me deixo levar por essa força e, de repente, sei se devo fazer algo e o que devo fazer, mesmo se no início, algumas vezes pareça ser absurdo. Mas eu vou com esse movimento e então resulta algo que nunca poderia ter previsto antes. Portanto, isso vai além do contexto da terapia familiar e, por fim, da psicoterapia. Portanto, o que começou com as constelações familiares tornou-se um ir com a alma. Qual alma? Não a própria, não a do cliente, não a do representante, mas uma alma que atua em todos da mesma maneira. Se entrarmos em sintonia com esta alma, ficamos seguros. Nós permanecemos parados perante algo impalpável, e o impalpável fica, de repente, palpável no resultado. Ir com o espírito. Como tudo na vida, nada fica parado. Eu já havia pensado que, com o ir com a alma, o desenvolvimento teria atingido seu final, talvez. Mas não é assim. De repente, percebi que as experiências que tivemos com as constelações familiares e com os movimentos da alma conduziram a conhecimentos bem mais abrangentes do que havíamos imaginado até então, e que esses conhecimentos necessitam de uma ação que também vai além daquilo que eu havia imaginado sobre o que seria o bom e o certo. O que é agora? Vou agora com o espírito, para além das constelações familiares e do ir com a alma. De repente, esse trabalho se torna filosofia aplicada. Ao invés de olharmos para sentimentos, aquilo que percebemos através do sentimento, agora o espírito tem a sua vez e exige outras maneiras de ação totalmente diferentes aos do ir com a alma. Vou esclarecer com um exemplo. O cliente reclama de seus pais ou reclama do que ele ou ela vivenciou de ruim na sua infância. Originalmente, tínhamos pena desse cliente e pensávamos, vamos ajudá-lo. Mas se penso filosoficamente, através do espírito, não existe nada de ruim. Isso não pode existir. Se atrás de tudo atua uma força criativa, não existe nada que possa contradizer isso. Portanto, agora olho filosoficamente para esta situação
e exijo do cliente que ele também veja a sua situação filosoficamente e que diga: não importa o que tenha sido, obrigado. Tomo isso como uma força. Eu tomo esses pais como pais especiais, que me dão forças especiais e essenciais para a minha vida. De repente, tudo o que aconteceu se transfigura, fica precioso. Como o terapeuta se comporta, então? Ele já não é mais um terapeuta, é agora, na verdade, um filósofo. Ele não tem nenhum pesar, pelo contrário, concorda também com aquilo que é ou que foi. Com isto, são liberadas forças que ultrapassam a psicoterapia. Vamos tomar os pais como exemplo. Observando filosoficamente, todos os pais são perfeitos. A simples observação já mostra que aquilo que fez com que os pais se tornassem pais, o fez perfeitamente, sem qualquer redução. Portanto, eles merecem um respeito mais profundo, porque desta forma serviram à vida. Portanto, filosoficamente, como filósofo, tomo esses pais como Deus, não importando o que isso signifique, sem diferenciação em meu coração. De repente, estou num nível totalmente diferente, e aí não chego a nenhum final. Quando mostrar isso aqui, então, o meu trabalho, irei sobretudo com o espírito. É uma oportunidade para vocês receberem esse tipo de procedimento e experimentarem o quanto estão capacitados e prontos para ir com ele. Contudo, não existe nada perfeito. Tudo nesse caminho, as constelações familiares como eram e os movimentos da alma são preciosos da mesma forma, pertencem todos a esse mesmo movimento. Quem se deixou conduzir por eles e abre o seu coração para isso, sabe e sente que deve crescer. Através desse trabalho, somos obrigados a crescer internamente. Como fica evidente que aqui se trata mais apenas de uma cura ou solução? Como isso fica evidente que aqui não se trata mais apenas de uma cura ou solução de problemas. No final, trata-se da vida em sua multiplicidade. O que fazemos serve à vida como ela quer se desenvolver por si mesma. As ordens do espírito. Quando fazemos as constelações familiares, nos deixamos dirigir por aquilo que é vivenciável. Partindo de nossa experiência, reconhecemos também determinados padrões de relacionamentos. As constelações familiares têm a ver com relacionamentos. Com elas, fica evidente que os relacionamentos seguem determinadas ordens, assim como o corpo segue determinadas ordens para que continue saudável. Nós concordamos com essas ordens e nos comportamos de maneira correspondente. Entretanto, de onde vêm essas ordens? Do corpo? Não. Da alma? Também não. Pois a ordem segue também determinadas ordens. Portanto, deve existir algo que vem antes das ordens e que as determina. Então, existe o espírito humano. Entretanto, ele também segue ordens. Immanuel Kant, cujo dia da morte está se aproximando, descreveu as ordens do pensamento. Nós só podemos pensar dentro de determinadas ordens. Kant as denomina categorias. As categorias de espaço e tempo ou de causa e efeito não são pré-estabelecidas. Só podemos pensar dentro dessas categorias. A lógica também segue regularidades que nos são pré-estabelecidas. Portanto, também o nosso espírito, embora sobrepuje e ultrapasse a alma, segue determinadas ordens. Contudo, deve existir ainda algo que determina essas ordens. Se eu observo o mundo filosoficamente, então tudo está em movimento, nada está parado.
Existe, então, atrás de todos os movimentos, por assim dizer, um movimento original que determina e mantém os movimentos em andamento. Um movimento original que talvez, agora estou sendo ousado, também movimenta. É uma força original criativa. Criativo significa que algo está em movimento. Algo estático não pode ser criativo, somente algo em movimento. É essa força original que determina as ordens. Agora é estranho que, quando olhamos para os movimentos da alma, vemos que neles, de repente, algo que não está em ordem se mostra. Não está em ordem, não no sentido daquilo que sabemos sobre as ordens. Neles, algo criativo tem a sua vez e cria, de repente, uma nova ordem. Se acompanhamos esse movimento da alma, chegamos a uma conexão com o espírito e vamos com o movimento do espírito. Isto seria aqui o importante. A filosofia. A filosofia aqui não é certamente aquela filosofia que assombra a cabeça de muitos como se fosse um fantasma. Eu olho para a filosofia em seu sentido original. O que os filósofos fizeram originariamente? Eles olharam independentes para o mundo como ele aparece, contra as ideias de sua época, contra os métodos de sua época, contra os mitos de sua época, contra as crenças de sua época, sem preconceitos e principalmente sem medo. E com isso chegaram a novos conhecimentos. Por isso esses conhecimentos se confirmaram na ação e no efeito. Um conhecimento que não conduz à ação e não se confirma na ação é vazio. A filosofia originária é completa, está totalmente a serviço da vida. Tomemos agora Heráclides, certamente um dos bem grandes. Ele diz frases simples e de efeito abrangente, se nós as percebemos realmente. Por exemplo, a frase, tudo flui. O que isso pode significar? Expliquei um pouco com o exemplo do desenvolvimento das constelações familiares. Ou a frase, ninguém entra 2 vezes no mesmo rio. Por exemplo, ninguém faz a mesma constelação 2 vezes. Isso não existe. Isso significa também que não importa o que uma pessoa aprendeu das constelações familiares, no caso concreto, isso vai ajudá-lo pouco, porque o rio que ela observou antes e percebeu continua fluindo. Portanto, dessa frase simples e desse conhecimento simples decorrem consequências abrangentes. Aqui também faz parte a frase que para muitos é chocante. A guerra é o pai de todas as coisas. Sem guerra não há progresso. Isso destrói, por exemplo, determinadas ideias sobre Deus. Também destrói as metas sublimes de muitos que querem salvar o mundo. Quando percebemos, de repente, que estas frases também são instruções para a ação, nos comportamos de um modo totalmente diferente. Por exemplo, também em face a críticas. No início, trabalhamos com as constelações familiares e as novas descobertas sem pensar muito sobre elas. Mas as experiências que coletamos com as constelações familiares nos mostraram que o mundo é diferente daquilo que pensávamos. Por exemplo, veio à tona, através das constelações familiares, que um sistema tem uma instância condutora comum, não importa como denominemos isso. Por exemplo, como uma consciência comum, ou como uma alma comum, ou como um campo mórfico. Logo que tenhamos visto isso, precisamos pensar de maneira diferente. Por exemplo, precisamos pensar de maneira diferente sobre a consciência e agir também de maneira correspondente. O que isso significa agora para a nossa ação presente? Se penso filosoficamente e vejo realmente que tudo é dirigido por uma outra força, perante esta força não existem nem bons ou maus.
essa diferenciação fica suprimida. Portanto, a ajuda tem êxito aqui se eu deixo o julgamento. Eu o deixo devido à compreensão filosófica. Quando, por exemplo, uma cliente conta, fui estuprada ou sou vítima de abuso, imediatamente somos tentados a tomar partido e ficar de um lado e ir contra o outro. Então, não poderemos mais ajudar. Mas se eu vou com o espírito, então vejo os assim denominados agressores no mesmo nível das assim denominadas vítimas. Eu os vejo como seres humanos do mesmo tipo, de origens diferentes, emaranhamentos diferentes, mas com o mesmo direito. Se então, no momento em que escuto isto, me recolho e dou a cada um dos atingidos um lugar em meu coração, de modo igual, estou conectado com o Espírito e recebo compreensões e forças que levam adiante. Acontece que, atualmente, as constelações familiares e aquilo que se desenvolveu dela é atacado por aqueles que diferenciam entre agressores e vítimas, que querem, por exemplo, que se persigam os agressores, tornando-os em suas almas, eles mesmos, assassinos. Não é tão fácil suportar tais investidas. Contudo, se eu utilizo essa compreensão também em relação a eles, eu também os tomo em meu coração. Também eles estão no Espírito. O que eu faço, agindo, é ir com o Espírito. Aqui está o futuro. Aqui está aquilo que reconcilia e aquilo que leva a vida adiante. A reconciliação no Espírito. Vou fazer uma pequena meditação. Vocês podem fechar os olhos. Primeiro, centrem-se. Quando a alma sofre, onde é que a sentimos no corpo? Nós nos deixaremos conduzir pelo sofrimento da alma para o lugar do corpo que sofre também. Então vamos com a alma para dentro deste lugar, tornamos uma unidade com ela e tentamos verificar e sentir em que direção ela olha. Talvez também para que pessoas ela olha. Talvez uma pessoa para com a qual sentimos culpa, ou uma pessoa que foi expulsa, ou ainda uma pessoa com a qual estamos zangados. Então, olhamos em nosso espírito para esta pessoa com amor. Nós esperamos a dádiva que nos é presenteada por esta pessoa ou por esta situação. E tomamos isso em nosso corpo e em nossa alma. Bravo! Muito Bravo! obrigada. Só fazendo aqui uma pequena correção, porque isso vai ficar gravado. E você leu uma frase que ela é assim: as categorias de espaço-tempo ou de causa e efeito nos são pré-estabelecidas. Só podemos pensar dentro dessas categorias. Ou seja, as ordens também são pré-estabelecidas. Bom, eu acho que esse texto aqui, se alguém aqui saiu dessa aula de hoje, ou dessa leitura, achando que constelação é psicoterapia, ou se alguém aí fora está dizendo que tem dúvida se constelação é psicoterapia, não leu esse livro. Esse livro inteiro mostra essa evolução dentro das constelações familiares, o que eu, como sou historiadora, como fiz meu doutorado em História, eu considero que é uma formação onde a constelação ela surge dentro do campo da psicoterapia e, obviamente, com origens longínquas, como Bert Hellinger disse, desde os 25 anos eu conheço essa verdade em movimento, mas ela se autonomiza como algo distinto, como um outro campo, e aqui ele descreve como se deu essa evolução e nos mostra uma coisa maravilhosa no final. Eu só vou comentar isso. Além dele ter trazido as referências, né? O Immanuel Kant, depois ele trouxe o Heráclides. Ou seja, ele vai mostrando como a constelação é uma filosofia aplicada
um conhecimento sobre a vida, como ele é um filósofo, mais do que tudo, mais do que um terapeuta, do que um padre, do que um teólogo, do que um educador, ele é um filósofo, e a constelação ela só pode sair da terapia, do contexto que hoje nós chamamos de constelação familiar clássica. Depois ela passa para o movimento da alma, onde vão fazer todas essas descobertas sem que ele pense. Ela só vai ainda para um nível maior, né? O nível dessas chamadas constelações espirituais, movimentos do espírito, que seja, quando ela se coloca como uma filosofia. E ele se afirma como filosofia, e não só ele olha para o mundo filosoficamente. Daí, é como se as constelações espirituais elas começassem quando vai além do bom e do mal, ou seja, quando eu começo a olhar para o mundo, para o meu cliente, para mim mesma, para o assassino, para a vítima, para todas as situações com esse olhar filosófico, né? E depois, no final, é assim, é uma chave de mestre. E aqui está o princípio das constelações familiares, como eu já falei para vocês, trabalhando com as imagens interiores. O que acontece? Nós somos uma unidade. Dentro dessa unidade existe a nossa parte também, como é que eu posso dizer, o nosso parte inconsciente que se expressa através de sensações, através de imagens. E veja bem, Bert Hellinger não fala do inconsciente, ele fala da consciência em seus múltiplos níveis, mas a gente sabe que alguns níveis são inconscientes, mas de qualquer maneira, existe um mundo rico interior. E esse mundo rico, ele é multissensorial. E está conectado o nosso corpo com a nossa imagem, com a nossa sensação, com o nosso sentimento. Tanto que quando a gente vivencia um trauma, fica uma imagem congelada dentro de nós. Mas o que acontece? Aí o que ele mostra aqui? Então, olhamos em nosso espírito para essa pessoa com amor. Quer dizer, ele mesmo uma vez mostrou que o problema que ele tinha no joelho era a relação que ele tinha com o pai dele. Então, o meu corpo está me mostrando algo. O que ele está me mostrando? Às vezes é uma pessoa, uma situação. A gente olha para essa pessoa com amor e esperamos a dádiva que nos é presenteada por essa pessoa ou por essa situação. E tomamos isso em nosso corpo e em nossa alma. Isso é como se fosse uma comunhão. Entendem? Sabe aquela comunhão onde a gente vai, consagra algo, entra em contato com algo e leva isso para dentro de nós, do nosso corpo e da nossa alma. Então, não tem muito mais o que falar, mesmo porque nós já passamos os 15 minutos, que foram os 15 minutos que eu terminei mais cedo na aula passada. Então, eu agradeço a todos vocês que participaram dessa jornada. Gostaria de dizer que lá no canal do meu instituto, do Instituto Isabela Oliveira, eu estou colocando a leitura comentada do livro da Sophie, disponível. Nós já temos o Olhando a Alma para as Crianças, então vocês também já vão ter aí 3 livros, quem quiser, né? E também, óbvio, tem muitos professores aí fazendo a mesma coisa, vocês podem se informar muito com várias pessoas, mas aproveitem. E agora fica a pergunta que não quer calar, que é, vamos ler mais um livro, vamos conseguir o nosso estudo, e qual é esse? A Cura? Ai, eu amo esse livro. Muito obrigada. Vamos para a cura, mas antes da cura propriamente, vamos ter férias, né? Porque eu estou também no final do meu semestre na UNB, então vamos ter aí uma semana ou 2, Geraldo, de férias? À sua disposição, professora, ver qual a sua necessidade, tá? E aí nós... acho que 2 semanas de férias está bom. Mas eu quero dar uma outra coisa para vocês. Se me for possível, eu vou também me disponibilizar, depois dessa aula, às 8h30, depois de 15 minutos de intervalo, a atender 1 ou 2 pessoas ainda até às 9 horas. Uau! Tá certo? Então, eu vou fazer isso para vocês e para todos, porque eu consigo observar o seguinte, esse trabalho ele sempre precisa de uma seva, ele sempre precisa de um serviço gratuito à vida pelo muito que recebemos. Então, já que eu já estou aqui, então nada melhor do que um pouquinho de intervalo, e aí alguém precisando já tem aqui mais digamos, 1 ou 2 vaguinhas aí para não ficar muito tarde. Tá bom? Máximo. Gratidão demais. Professora Isabela, só para eu entender, ali onde você fez aquela correção, no lugar de a lógica, é a ordem. É isso? Não. É só... Quer ver? Eu acho que talvez eu tenha até falado sobre as ordens. Eu acho que é que você falou... Eu falei errado. Pré-estabelecidas, que você leu assim: as categorias de espaço e tempo
ou de causa e efeito, não são. Ah, noção, tá. Tá. Tá? Ok. Então, porque isso faz uma diferença e a gente está gravando. Claro. Eu poderia Não, com ouvir, né? certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço pela leitura, pela presença de todos vocês, ao Geraldo, e a palavra é sua, Geraldo. Ok, muito obrigado. Então, como dizia um grande amigo meu, de satisfeito cheio. Tá? Muito obrigado, professora, pelo tempo disponível para nos dividir, contemplar com a gente, compartilhar com a gente todos os seus ensinamentos. Tá? E muito obrigado aos seus pais, muito obrigado, Berto, Sofia, muito obrigado a todas as pessoas que leram, disponibilizaram seu tempo todos os dias para ler essas leituras maravilhosas. E vamos partir para o próximo livro, se Deus assim nos permitir. Dulce, muito obrigado por hoje, obrigado a todos vocês. Esse é o papai e a mamãe, e esse aqui estão aqui, ó. Vocês não veem porque tem lá, ó. Tem os dois. Ai, aqui. que lindo, que lindo. 2 porta-retratos. Os dois lindos. Tá joia? Muita Beijo, gratidão. pessoal. 2 semanas de férias. Beijo, presentes. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão. Vai ser mais um, vai ser mais um. Muita gratidão. Muito